Olá, meu nome é Leandro Marinho Lares, eu sou estudante de letras e também sou aluno de iniciação científica voluntária e sob orientação da professora Andréa Portolomeus, eu vou apresentar essa pesquisa cujo título é A Imagem Reflexiva na Poesia Contemporânea, um estudo sobre a poética de Marília Garcia. Para a introdução, eu começo dizendo que os diálogos entre o verbal e o visual sempre estiveram presentes, nos estudos ocidentais, vamos dizer assim, desde a Antiguidade Clássica, em que o Horácio, na poética dele, Horácio vai dizer, eu trouxe dois fragmentos aqui para a gente conversar um pouco, ele vai dizer que feito pintura a poesia, ou seja, a poesia é como a pintura, pois uma vista de perto mais nos cativa, enquanto a outra é vista de longe. Na sequência, ele continua tecendo uma série de comparações entre poesia e pintura. Depois ele diz que ao pintor e ao poeta sempre se deu o pleno direito de ousar o que queira. Ou seja, o pintor com a linguagem visual, o poeta com a linguagem verbal, sempre puderam criar, e compartilhar essa capacidade de representação nas artes. Muito bem, esses diálogos entre verbal e visual foram estudados ao longo dos séculos, até que no século XX, o frankfurtiano Theodor Adorno vai dizer que esses diálogos passam por uma intensificação. E no nosso tempo, na contemporaneidade, o Christoph Tieck diz que a propagação de conteúdos imagéticos pode causar danos individuais. Essa propagação é principalmente pensada no contexto midiático, em que online os sujeitos contemporâneos consomem muitas imagens e muitas vezes de forma crítica. Por isso, ele diz que imaginar, pensar, expressar-se, as atividades mentais de maior excelência convertem-se então em meras funções de venda de mercadorias, reificadas segundo o conceito tomado de Lukács. Ou seja, as imagens não demandam consumo crítico e muitas vezes querem somente vender uma mercadoria e por isso usa esse termo reificados, Pensando nisso, Castro e Zwin dizem que na contemporaneidade é preciso pensar, e eu destaco o termo, pensar em uma educação do olhar. Eles dizem que o processo que envolve tal educação requer tempo, curiosidade, atenção para olhar a imagem detidamente, procurando compreender o que ela tem a dizer em sua forma e conteúdo. Ou seja, consumir uma imagem criticamente requer tempo, que é justamente o contrário, que muitas vezes acontece nas mídias sociais, em que as imagens são consumidas rapidamente. Muito bem, o objetivo desse trabalho, portanto, é dissertar sobre o potencial emancipatório das imagens artísticas, a partir da leitura de um fragmento do poema Parque das Ruínas, de Marília Garcia. Esse daqui é o livro, nós vamos ler um fragmento dele. Para pensar sobre esse potencial emancipatório, eu trago dois conceitos aqui, também explicados por Castro e Zwin. Eles diferenciam dois tipos de efeitos que as imagens podem causar em seus consumidores. O primeiro é o choque imagético, que é gerado justamente pelo consumo acrítico e excessivo de conteúdos imagéticos, muitas vezes nas mídias sociais. Eles vão dizer aqui que um dos efeitos desse choque proporcionado pelos aparelhos tecnológicos seria, segundo o autor, esse autor é o Tieck, uma regressão na capacidade dos indivíduos permanecerem concentrados. Então, na sociedade contemporânea, parece ser mais difícil que os sujeitos permaneçam concentrados ou que eles pensem sobre as imagens. Na contramão desse choque imagético, nós temos o choque reflexivo. Esse sim é dotado de um caráter emancipatório porque convida o sujeito a pensar sobre a imagem, ou seja, transformar essa imagem em imagem-pensamento. A pensar, em vez, então, de consumir rapidamente as imagens, consumir as imagens pausadamente, pensando sobre elas, relacionando essas imagens com a sua vida e por aí vai. Muito bem, em Parque das Ruínas, há um momento que a Maíra escreve o diário da Ponte Marie. E para escrever esse diário, ela escreve esse diário, que é uma espécie de diário poético, a partir de fotos que ela tira todos os dias do mesmo lugar, lá na Ponte Marie, que é um lugar em Paris. Vou trazer aqui agora um fragmento desse poema, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Ela diz o seguinte: queria contar outra experiência de olhar e ver. Então, percebam que ela já está colocando aqui esse objetivo de olhar as imagens com o objetivo poético, de olhar e ver o mundo, ou seja, de entender o mundo a partir das imagens. Em 2015, fiz uma residência na França. Ao chegar lá, comecei a tomar notas, para entender o que estava acontecendo, para inventar uma rotina. Como eu não sabia o que queria entender, decidi começar um diário, que tinha apenas uma regra. Todos os dias deveria tirar uma fotografia do mesmo lugar, na mesma hora, a partir dela fazer o diário. A única regra era essa. O resto era livre.
e girava em torno da pergunta: como ver o lugar? Então, de novo, é uma investigação poética em torno dessa capacidade de, não somente de olhar o mundo, né, mas de ver o mundo a partir das imagens. Ela continua, né? Decidi que aquele seria o lugar, a Pont-Marie, e foi assim que comecei, no dia 1º de janeiro de 2015, a fotografar e escrever o Diário Sentimental da Pont-Marie. E aí, de fato, ela coloca uma fotografia que foi retirada, que foi registrada, né, por ela própria, Marília Garcia, no livro de poesias, né? Eu tentei reproduzir aqui o que está lá no livro. E ao longo do livro, ela vai nos fornecendo outros fragmentos, certo? Desse diário, e com outras fotos. E eu fiz aqui uma coleção de fotografias, vocês podem ver essas fotografias sempre tiradas no mesmo horário, de um mesmo ângulo, de um mesmo local. E por mais que o procedimento seja o mesmo, né, por mais que nós estejamos diante de uma repetição de procedimentos, as fotografias não são as mesmas. E elas nos convidam a pensar, né, a pensar o mundo, a pensar a realidade, porque essa fotografia aqui, por mais que seja tirada, né, por essa ter sido tirada do mesmo lugar, ela não é a mesma que essa daqui. Isso, no momento da leitura, né, esse contato entre sujeito e literatura, nos convida a repensar, né, o mundo e repensar até mesmo as relações entre sujeito e mundo imagético, as relações que nós mantemos com as imagens do mundo, que o sujeito mantém com as imagens do mundo. Muito bem, essas são as referências que eu utilizei para esse trabalho. Muito obrigado por ter assistido e um abraço.